obrigado, Catarina, muito obrigado ao Pedro pelo convite e muito obrigado pela paciência com que me escutarão uns breves minutos. Mas depois destas duas excelentes intervenções, eu estou como a Catarina, a vontade é logo comentar, sobretudo as partes em que discordamos uns dos outros, como o Bernardino fez, mas eu talvez deixasse isso um bocadinho para o fim e ia procurar, na perspectiva do interesse do fórum, acrescentar aqui duas ou três coisas sobre os temas propriamente ditos, aquelas três fotografias da Catarina sobre o conceito pigoviano da necessidade de incorporarmos as externalidades no preço enfim, esse conceito concretiza-se em boa medida por muito mais do que a política fiscal, que é diria, depois dos instrumentos de comando e de controle e dos instrumentos de mercado, no limite, o terceiro modelo com que podemos dar verdade aos preços para que eles incorporem as externalidades ambientais. Mas a primeira nota era uma pequena provocação à organização, quer dizer, o resultado, a Catarina diz que vai avaliar o resultado do que foi o trabalho da Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, lá um bocadinho mais à frente. Mas de fora já se avalia um bocadinho. E para não ser injusto, eu ontem tinha aqui tirado umas notas à noite, mas como eu tenho hipertireoidismo e à noite fica assim um bocadinho menos bem disposto, talvez hoje de manhã já acordo com a perspectiva que o António aqui trouxe, de que o exercício foi um exercício importante, sobretudo pela reflexão. O exercício foi importante, sobretudo por abrir pistas. Agora, esperar grandes resultados da fiscalidade verde num conceito de hiperausteridade, praticamente à saída de um programa da Troika, quando nós estamos num tempo em que a receita, como dizia o Bernardino, que era importante aqui no fim, era garantir o mesmo nível de cobrança, como lá foi dizer o senhor da autoridade tributária, porque, em bom rigor, nós estamos assim no tempo dos reis medievos, nós estamos a vender a receita antes de a cobrar com a dívida que temos e, portanto, isto deixa muito pouca margem até de capacidade de desenho de políticas fiscais e de políticas fiscais alteradoras de comportamentos, porque o primeiro objetivo das políticas fiscais, eu não sei como é que acontece assim, mas quando in illo tempore eu estive no governo, em primeiro lugar as pessoas do ambiente não são geralmente as pessoas que determinam o rumo da ação do governo. E depois o Ministro das Finanças de turno, seja ele qual for, disse assim, pois, isso é tudo muito bonito, desde que não me baixe a receita. E depois quando nós não queremos baixar a receita, caímos naquele problema secular que o Bernardino aqui identificou, que é, em geral, se nós queremos, também como função dos impostos, como função das políticas públicas, a redistribuição da riqueza, é aqui um bocadinho complicado, assim, basta ler as memórias do chefe de gabinete, do Tomás da Fonseca, sobre a Primeira República e toda a vida os republicanos, os progressistas, as pessoas que acham que este instrumento é importante para a redistribuição da riqueza, não deliram com os impostos indiretos, porque, como disse o Bernardino, atacam a todos por igual. E também não é grande solução andarmos a enganar-nos em círculo, fazendo como fazemos, por exemplo, na energia, que dizemos que aumentamos as taxas, depois temos uma tarifa social para subsidiar aqueles que podem menos e depois não reparamos que boa parte da tarifa social, porque ainda há contratos de aquisição de energia, porque ainda há COMEX e porque a EDP, os incumbentes, estão muito pouco para se sujeitar a essas coisas, a boa parte da tarifa social acaba nos custos de interesse geral do sistema e estamos todos a pagá-la na tarifa da eletricidade, imaginando que são as malandras das renováveis e as feed-in tariffs de que falava o António que nos estão a levar o dinheiro dos custos de interesse económico geral. Não estão, e como ele disse bem, nós precisamos, essencialmente, não há nenhuma indústria, mesmo quando vai adquirindo maturidade, não houve nenhuma indústria energética, não houve nenhuma mudança de padrão energético, de matriz energética, sem ser apoiada e, portanto, o fim da política, a manutenção de alguma política de feed-in tariffs em Portugal em relação às renováveis, quer-me parecer que teria tido um resultado no limite mais positivo e mais útil que boa parte das coisas somadas que saíram do contexto da fiscalidade verde, embora no tema dos transportes, assim, dar aqui um bocadinho atrás, aquele slide que passou antes das externalidades, não sei se foi antes, foi depois, mas aquele que indicava o que é que são as componentes da receita fiscal que nós consideramos ambiental, e em que basicamente a poluição, que é, enfim, no setor dos transportes, quando considera a fiscalidade dos transportes ou da energia, nós também estamos a levar muito em conta a poluição essencialmente atmosférica e é essencialmente disso
que se tenta tratar, mas se relacionarmos aquelas barras com as 3 fotografias, a linha vermelha que nós quase não víamos da plateia é a linha que diz respeito a 2 das suas fotografias. O tratamento das externalidades líquidas e o tratamento das externalidades sólidas. Transportes e energia têm que ver com o tratamento das externalidades gasosas. E atenção, impostos ambientais no sentido de que são maneiras fáceis de ter receita. O imposto sobre os produtos petrolíferos é um imposto ambiental, não é? Está ali naquela barra monumental das receitas, mas qual é a verdadeira orientação ambiental ou a padronização de comportamentos do imposto sobre os produtos petrolíferos ou de outros daqueles que seguramente ali estamos a contar no setor da energia e dos transportes? Muito pouco. E é por isso que eu diria que no tema da fiscalidade verde e sobretudo no objetivo da alteração de comportamentos, é pena é que aquela barrinha vermelha seja tão pequenina e que nós tenhamos tão pouca capacidade de a fazer crescer. E aqui queria discordar um bocadinho do Bernardino. Eu percebo, concedo, como é evidente, os transportes públicos são um setor estratégico e não pode deixar de ser, não deve ser sustentável no sentido que se deve pagar a si próprio. Há coisas em que o Estado investe para criar condições até para a economia, não é numa perspectiva estatista, centralizadora, é mesmo para criar condições de desenvolvimento e libertar a economia. Enfim, em Tallinn, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Lisboa, o transporte público é integralmente assumido e a economia da cidade beneficiou imenso com isso, e todas as experiências que nós temos de sistemas de transportes públicos eficazes não são integralmente financiados pela atividade da exploração do transporte público. Isso faz algum sentido. Mas eu diria que, em geral, nós temos muito a ganhar em não deixar que no domínio da fiscalidade verde, temos muito a ganhar em não pagar para o Orçamento de Estado impostos cegos e depois esperar que esses impostos subsidiem as atividades da gestão da água, dos resíduos ou outras. Eu acho que uma das coisas, nós em bom rigor hoje em dia não sabemos o que é que pagamos, e como não sabemos o que é que pagamos, exercemos uma fiscalização muito deficiente sobre essas coisas. Era bom que nós tivéssemos por imóvel, por cidade, olha, é uma proposta, vem eleições autárquicas, talvez fosse uma proposta a ser considerada, nós termos por imóvel uma conta certa para eu saber exatamente o que é que enfim, em bom rigor é isso que manda fazer a Lei das Finanças Locais, que as tarifas tenham um valor de verdade e correspondente ao serviço prestado. Para que eu avalie o sinalagma, para que eu olhe para as pessoas a quem concessionaste a gestão dos resíduos e digas, espera lá, mas porquê é que esta tarifa cresceu 40%? Porque há um parti-pris contra a valorização energética e continuamos a abrir buracos no chão para aumentar o preço da gestão dos resíduos. Calma, eu quero ter alguma decisão sobre a política pública que influencia isto. Eu quero que o meu autarca me diga o que é que no futuro vai fazer da gestão de resíduos na sua concessão para eu saber se baixo os custos e se tenho algum ganho ambiental com isto. Ora, uma conta consolidada por imóvel em que nós soubéssemos o que é que pagamos de tributação do património, o que é que pagamos da gestão de água no nosso território, o que é que pagamos da gestão dos resíduos, nomeadamente, era seguramente importante, até porque outra coisa com que concordo naquilo que o Bernardino disse é que boa parte destas atividades tem uma regulação bastante afastada da realidade e não só pelas razões que tu dizes, tem em geral também muito pouca verdadeira autonomia do regulador também para impor boa parte das decisões que justificam e para a substituição de equipamentos. E com isto, porque já estou a gastar muito tempo de forma caótica, eu passava para aquilo que tinha anunciado no princípio que ia fazer. O primeiro slide, o das emissões gasosas, tem na fiscalidade verde um sinal muito importante, mas em Portugal ele tem sido assim um bocadinho menos importante porque os compromissos internacionais têm sido relativamente relaxados. O nosso objetivo de Kyoto, a crise ajudou-nos a atingi-lo com facilidade, os preços das licenças de carbono baixaram brutalmente, até perdemos por aí uns milhões de euros nos investimentos que preventivamente se deviam fazer, mas que em bom rigor depois não serviram para rigorosamente nada, mas é importante o sinal da taxa de carbono como indutor de comportamentos, como são todos os outros ali à volta. No resto, as emissões atmosféricas
São dois tipos, ou tem um efeito local, e essas continuamos a ter que as tratar e alterar comportamentos, sobretudo através de instrumentos de comando e de controle. Eu não posso ter mais que X compostos orgânicos voláteis por minuto a sair daquela chaminé porque as pessoas têm asma à volta. Eu não devo ter tanto carbono a sair daquela chaminé, já não é porque as pessoas têm asma à volta, é porque no limite vou criar um problema global. Então, esse pode ser tratado com trocas e instrumentos de mercado que incentivem a eficiência energética. Agora, se nós fizermos como fizemos na primeira fase do comércio europeu de licenças de emissão, em que pelo sistema de grandfathering dizíamos a toda a gente, continuem exatamente como estão, a emitir o mesmo, e se os leilões e a atribuição de licenças não for verdadeiramente indutora da mudança de um comportamento, não temos aí instrumento nenhum. Em relação à água, eu diria que nós hoje já estamos relativamente bem servidos. Quer dizer, estamos relativamente bem servidos de instrumentos de política pública, digamos assim. A transposição da Diretiva Quadro da Água, a gestão por bacia, a incorporação de praticamente todos os custos. Nós hoje temos o setor da água relativamente acautelado, e no que diz respeito às externalidades, poluição, também temos. Hoje em dia já não há montanhas de espuma no Alviela nem outras coisas dessas. Basicamente porquê? Porque a rede pública de saneamento integrou-se com muitas redes industriais de saneamento. Passou a ser muito menos pesado para a indústria fazer um pré-tratamento até atingir um efluente aceitável numa hectare pública, e portanto são essas ligações que nós devemos fiscalizar, aumentar, fomentar. Em relação aos resíduos, os resíduos, e por aqui fico, e com dois exemplos, o dos sacos plásticos e o da taxa de gestão de resíduos, que eram dois dos instrumentos da política de fiscalidade verde. O que aconteceu aí nem foi tanto a neutralidade fiscal, eu acho. O que aconteceu aí... Bom, em relação aos sacos de plástico, foi uma duplicação do esforço. Inútil. Que depois se traduziu na receita. Não por acaso baixámos dos 185 para os 105. Acho que boa parte disso vem da óbvia da inflação da expectativa em relação à receita dos sacos plásticos. E porquê? Porque ao mesmo tempo que isto aconteceu, nós temos um sistema de reciclagem, um princípio de responsabilidade alargada do produtor, que é o exemplo mais concreto do sistema do utilizador-pagador. Nós, enfim, embora seja o produtor da garrafa d'água que entrega à Sociedade Ponte Verde o FII do ecovalor que nós pagamos, e a Sociedade Ponte Verde, porque não é regulada, consiga em alguns anos acumular, não é regulada, quer dizer, é regulada formalmente, na prática, expliquem-me lá como é que uma sociedade que não pode distribuir resultados e que é regulada, chega nos anos a atingir reservas do valor de mais de metade de toda a sua exploração, e depois usa essas reservas ao longo de 3 ou 4 anos para falsear artificialmente os preços da reciclagem, que este ano vão aumentar 30% ou 40%, como tu disseste, apenas e só porque o Estado regulador não cuidou de dizer à Sociedade Ponte Verde: ei, o que é isto? Como é que cobramos, como é que fomos acumular este valor de reservas e agora estamos aqui a brincar ao gastar das reservas e a iludir o verdadeiro custo? É porque, volto ao princípio, eu prefiro sempre saber, numa taxa, o que é que me custa o ambiente, do que entregar a um bulk de impostos ou de reservas acumuladas numa entidade gestora que ninguém controla, para depois haver aqui uns sobressaltos e ter, aliás, das pessoas, dos empresários, a reação de levantar o cotovelo e dizer: bem, mas isto afinal só serve para me dar cabo da sustentabilidade económica, que não deve ser e que não deve ser o objetivo. A taxa dos sacos plásticos é assim. O saco plástico é, nos termos da lei, uma embalagem secundária. Há 3 tipos de embalagens: primárias, secundárias, consoante são embalagens iniciais ou embalagens de transporte. O saco plástico é claramente uma embalagem de transporte. E embora seja uma embalagem de transporte que não é reciclável na maior parte das vezes, pensem um bocadinho, os sacos plásticos que nós levávamos de antes, as sacas, como se diz no Minho, do supermercado, são o saco do lixo dos resíduos sólidos urbanos biodegradáveis por excelência, que eu ponho no saco plástico. Não costumam separar sacos plásticos para ir pôr ao contentor amarelo e reciclar, pois não. No entanto, o ecovalor cobrado pela Sociedade Ponte Verde tem nos sacos plásticos uma taxa muito superior à das outras embalagens secundárias, que em boa parte são recicladas. Então há um material não reciclável em que se aumentou muito o preço da taxa e por aí se fez a alteração do padrão de comportamento, nada contra. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo é que é só gula pela receita.
não é verdadeiramente comportamento ambiental. Porque é que a receita baixou? Porque a educação já estava garantida com outro instrumento, houve uma duplicação de esforço e demasiado folclore, much ado, para muito pouco resultado. A taxa de gestão de resíduos é um bocadinho pior e convoca, eventualmente, para uma outra coisa, de que o meu amigo Bernardino falava a propósito dos transportes, mas que é verdade em relação à gestão de boa parte de infraestruturas públicas, porque é disso que se trata. Nós, depois de uma primeira fase em que não tínhamos nada, chegámos a uma segunda fase em que nos entusiasmamos e fizemos tudo. E hoje temos uma indústria dos resíduos sobredimensionada e uma grande competição pela matéria-prima, e é por boa parte disso que a economia circular não funciona. A economia circular é o conceito de que isto são materiais que vamos reintroduzir outra vez no ciclo produtivo, que é importante voltar a utilizar e, portanto, eu não vou deitar fora, não vou tratar como um resíduo e ter um mercado condicionado apenas a 2 operadores que têm uma licença de coincineração, o fuel óleo da limpeza do tanque dos navios. Isto faz grande sentido, não é? A economia circular é basicamente eu tudo aquilo que não causa uma externalidade adicional vou reintroduzir e vou utilizar na economia. Há uma resistência enorme à desclassificação de produtos, de resíduos em produtos e subprodutos, porque não é por causa da burocracia, nem pela saúde pública, é porque se instalou um lobby de uma indústria sobredimensionada que agora tem que ter matéria-prima para tratar. Ponto final, parágrafo. E Bernardino, se essas coisas tivessem sido feitas com pés e cabeça e com decisões supramunicipais, mas infraestaduais, eu sou daqueles que acham que a regionalização fazia falta, nós teríamos na gestão dos recursos naturais um conjunto de decisões mais racionais e tarifas mais baixas. Não teríamos feito tanto tratamento mecânico-biológico para agora chegar ao fim e dizer eu agora também tenho de comprar uns secadores porque eu andei aqui a fazer umas festas ao lixo, mas isto serve para a valorização energética e a economia circular é que é uma coisa boa. E, portanto, a taxa de gestão de resíduos não vai mais longe como devia ir. Nós temos um problema em Portugal em relação aos resíduos. Nós achamos que a valorização energética, a queima dos resíduos para fazer energia, que é o verdadeiro inimigo da reciclagem. Não, em todos os países nórdicos, do norte da Europa em geral, que nós dizemos querer imitar, a taxa de valorização energética é muito superior. O que não andamos é a fazer buracos no chão para criar uma nova rocha-mãe, sabe Deus como, não é? Não andamos a fazer buracos no chão, tapados com umas telas de plástico. Os aterros são diferentes das lixeiras, porque quando a coisa corre bem, o plástico que está por baixo não se rasga e os lixiviados saem dali, e essa coisa então corre espetacularmente bem, até se faz um bocadinho de eletricidade com metano. Mas é essa a diferença. Não há ali, a única rentabilidade possível é fazer um bocadinho de eletricidade com metano. Não há ali rentabilidade nenhuma. E mais, e há diretivas que vamos ter que cumprir no futuro que nos impedem, de resto, de pôr a matéria orgânica em aterros. Mas nós não temos a taxa de gestão de resíduos, que é o instrumento central para a mudança de comportamentos para os operadores no norte da Europa, quer dizer, na Holanda, pôr uma tonelada de lixo no chão custa 100 euros porque tem que ser penalizado e lá está, os comportamentos têm que ser induzidos para reduzir as externalidades. Cá, a grande revolução da taxa de gestão de resíduos é que talvez em 2020 cheguemos às 11 toneladas, mas como nós continuamos a 11 euros por tonelada, mas como nós não continuamos a ter mais nada do que buracos no chão para pôr o lixo, duvido muito que lá cheguemos e desculpem o tempo com que vos macei. Muito obrigado.